Vamos conhecer o conceito de números primos. Mas o que são números primos? Números primos são todo número que apenas pode ser dividido por si mesmo e por um. É um número primo. Em outras palavras, todo número primo somente é divisível por si mesmo e por um. Exemplos. O número 2 tem apenas os divisores 1 e 2. Portanto, 2 é um número primo. O número 3 tem apenas os divisores 1 e 3. Portanto, 3 é um número primo. O número 5 tem apenas os divisores 1 e 5. Portanto, 5 é um número primo. O número 7 tem apenas os divisores 1 e 7. Portanto, 7 é um número primo. Só lembrando que o número primo tem 2 e só 2 divisores, a unidade e o próprio número. Agora perceba o conceito de números compostos. O que são números compostos? É todo número maiores do que 1 e possuem mais de 2 divisores. É um número composto. Ou seja, os divisores de um número composto são 1, o próprio número e 1 ou mais números naturais. Isso é o que o caracteriza como um número composto. Exemplos. O número 4 tem os divisores 1, 2 e 4. Portanto, 4 é um número composto. O número 6 tem os divisores 1, 2, 3 e 6. Portanto, 6 é um número composto. O número 8 tem os divisores 1, 2, 4 e 8. Portanto, 8 é um número composto. O número 9 tem os divisores 1, 3 e 9. Portanto, 9 é um número composto. Para verificar se um número natural é primo ou composto, realizando sucessivas divisões desse número por números de maneira ordenada. Perceba que esses números naturais possuem mais de 2 divisores. Vamos conhecer alguns números primos utilizando um método conhecido como crivo de Eratóstenes. Mas quem foi Eratóstenes? Foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga, conhecido por calcular a circunferência da Terra. Nasceu em Cirene, na África, e morreu em Alexandria. O crivo de Eratóstenes é um algoritmo e um método simples e prático para encontrar números primos até um certo valor limite. Observe a tabela. O número 1 não é número primo e nem composto. O 2 é um número primo, porque é divisível por 1 e por ele mesmo. Os múltiplos de 2 não são números primos. 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. O 3 é número primo, porque é divisível por 1 e por ele mesmo. Os múltiplos de 3 não são números primos. 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim sucessivamente. O 5 é número primo,
é divisível por 1 e por ele mesmo. Os múltiplos de 5 não são números primos. 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente. Vamos passar para o 7, que também é número primo. É divisível por 1 e por ele mesmo. Os múltiplos de 7 não são números primos. 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos de 2, 3, 5 e 7 são números compostos. E os que sobraram, ou seja, que estão de vermelho, são números primos. Decomposição em fatores primos. A decomposição de um número envolve as divisões sucessivas. Nesse método, o divisor sempre será um número primo que divide o dividendo. Entenda que todo número natural maior que 1 pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Observe diferentes maneiras de obter o número 24 como produto de números naturais. Decomposição do número 24 em um produto. Vamos ver a primeira decomposição. 24 igual 4 vezes 6. Agora veja essa outra. 24 igual 2 vezes 2 vezes 6. E por fim essa. 24 igual 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. No entanto, no produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, perceba que todos os fatores são primos. No slide anterior, você viu como se faz a decomposição de um número natural maior que 1. Agora vamos aprender como fatorar um número. Fatorar um número significa escrevê-lo em forma de produto. Quando isso acontece, os fatores do número devem ser termos numéricos primos. Para que um número seja considerado primo, ele deve ser divisível somente por 1 e por ele mesmo. Veja o exemplo. 24 dividido por 2 é igual a 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Chamamos de fatoração de 24 a decomposição de 24 em um produto de fatores primos. Portanto, a decomposição em fatores primos de 24 é dada por 24 igual 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, a fatoração de 24 é 2 elevado a 3 vezes 3. Concluímos que o número 1 não é um número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. O 2 é o único número primo que é par. Os números que têm mais de 2 divisores são chamados números compostos. Então, bons estudos, até a próxima aula.